Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos para o vídeo de hoje, em que eu vou falar sobre a irrigação da batata na fase 3 ou a fase de máxima demanda. Eu vou te dar dicas sobre você ajustar bem o KC da cultura nessa fase. Vou falar o que é o KC, sobre turno de rega e outros assuntos aí relacionados à boa gestão da irrigação da batata nessa fase aqui, a fase 3, que é a fase de máximo consumo de água. Se você não é inscrito aqui no Horta Online, se inscreva. Você sabe que a gente tem a meta esse ano de chegar em 6.000 inscritos aqui no canal. Me ajude, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos no grupo do WhatsApp para que mais pessoas tenham acesso à informação e ajude o nosso canal a crescer. Após a vinheta, confira o vídeo de hoje. Estou aqui nesse experimento com a variedade Marquis, variedade que eu já falei aqui no canal sobre dicas de manejo dessa variedade. E essa batata é uma batata dupla aptidão, mas mais ligada, mais focada para o segmento de pré-fritas congeladas, e uma batata de muita qualidade industrial, como eu disse lá no vídeo, em que eu falei da variedade. Essa variedade, ela se destaca pela alta demanda de nutrientes e equilíbrio. Nós temos diversos estudos com essa batata, que mostram aí a sua alta extração de nutrientes. Todas aquelas variáveis, ou quase todas as variáveis nutricionais mostram que Marquis tem uma concentração nos tecidos maior, o que não necessariamente quer dizer que você tenha que adubar mais, tá? São estratégias distintas, mas sim, é uma variedade que acumula muito nutrientes. Então ela precisa de um manejo nutricional muito criterioso, que a gente faz aí com a nossa assessoria Horta Online. Porém, de nada adianta eu fazer um excelente manejo nutricional, eu trabalhar o sistema, o perfil do solo, as adequadas correções em cálcio, magnésio, potássio, boro, muito importante nesse material, sem que eu tenha uma gestão eficiente da irrigação. A irrigação, a gente precisa de falar delas por fase. Tá? Nesse vídeo eu vou abordar a fase 3, mas quais são as fases da irrigação aí no cultivo de hortaliças, e aqui no caso falando da batata? Nós temos a fase 1, que é a fase de estabelecimento. No caso da batata, vai ser do momento do plantio ao início de brotação. É quando você vai ver ali mais ou menos uns 10% da superfície do solo coberta por planta. Você está na fase 1. Normalmente nessa fase 1, o principal efeito de perder água é evaporação, porque eu não tenho folhas, ou tenho poucas folhas. Então o solo perde água predominantemente pela evaporação de fato. Nessa fase 1, o mais importante eu vou considerar o ET0. O que é ET0? Evapotranspiração de referência. Eu posso obter isso por dado meteorológico. E nessa fase 1, eu vou traduzir esse ET0 na evapotranspiração da cultura. Então, exemplo, se hoje eu tenho um dia com evapotranspiração de referência, medida na estação meteorológica, em função de temperatura, umidade relativa, vento, radiação solar, e essa evapotranspiração de referência é 5 milímetros, normalmente nessa fase 1, o KC, o que é KC? Um coeficiente de cultivo, em que eu vou ajustar a evapotranspiração lá da estação meteorológica para a realidade da lavoura. Ele é em torno de 0,8, no máximo 0,9. Então ele vai variar de 0,7 a 0,9. Então na prática, se eu tenho aqui uma cultura na fase 1, se eu tivesse, a evapotranspiração de hoje seria ao redor de 4 milímetros. Por quê? 5 vezes 0,8 dá 4 milímetros. Eu tenho a fase 2. Qual é a fase 2? É a hora que tenho mais ou menos 10% da área foliar formada, até mais ou menos uns 80% da área foliar formada. Ali quase no pré-fechamento de linhas. Fase 2. Nessa fase, o KC da cultura está crescendo. E eu começo a ter uma contribuição muito significativa da transpiração. Porque eu começo a ter muitas folhas e folhas ativas. Nessa fase 2, o KC cresce. Ele começa lá em 0,7, 0,8
e ele vai alcançar o valor da fase 3. A fase 3, que é o topo, que é o que está aqui. É onde eu tenho 100% do solo coberto, todas as folhas ativas, hastes em pé, eu não tenho indício algum de senescência. E essa fase começa mais ou menos de 80% da área foliar formada, até o momento em que você vê que tem aí 20, 30% de senescência foliar e que a planta já está bem deitada, bem entregue. Normalmente em dias, tá? É muito difícil de falar de dias em batata, porque tem a questão da idade fisiológica dos tubérculos, ciclo de variedade e tudo mais. Mas, aproximadamente, a fase 3 vai pegar ali uns 35, 40 dias, até mais ou menos uns 75 até 90 dias, no caso de variedades como a Marquise, que são de ciclo de 110, 120 dias. Então você tem a fase 1 mais ou menos de 0 a 15, 0 a 20 dias, a fase 2 de 15, 20 dias até uns 35, a fase 3 de uns 35, 40, até mais ou menos 75 até 90, e depois a fase 4. A planta vai senescendo e começa a cair de novo o KC. Na fase 3, que é o que está essa cultura aqui, suponha então que agora eu tivesse lá ET0 de 5 milímetros. Estou tendo então uma perda de água de 5 milímetros. Isso lá na estação climática de referência. O KC aqui nessa fase, na cultura da batata, ele vai variar nessa fase 3 de 1,05 até 1,3. E aí vem aquela questão, então se é 5 vezes 1,1, eu teria uma perda de área de 5,5 milímetros. Agora, se é 1,3, eu já teria uma perda de área de 6,5 milímetros. E quando que eu devo escolher um KC mais baixo ou mais alto lá na fase 3? Que seria a fase de maior duração, a fase de maior consumo. Observe como está a umidade relativa do ar e a temperatura. Quando eu tenho umidade relativa muito baixa, temperaturas muito altas, normalmente trabalhamos com maior escassez, porque a planta não consegue se adaptar à rápida perda de água do solo, e porque normalmente o clima induz essa planta a perder mais água, pela baixa umidade relativa. Quando eu tenho climas mais úmidos, mais frios, esse KC vai ficar mais baixo, por exemplo, 1,05 até 1,1. Então, você ajusta o KC, você vai calcular então quanto de água a planta está perdendo por dia. Nesse caso nosso aqui, eu estou gravando esse vídeo hoje, são 2 de abril, e eu estou num período do ano que as temperaturas minhas aqui começam a cair. Normalmente a gente está trabalhando aqui com KC de 1,1, 1,15, tá bom? E isso eu calculo quanto que a água perde, quanto que a planta perde de água por dia. Nessa fase 3, lembrando, eu tenho evaporação e transpiração, mas o mais importante aqui de perda de água é a transpiração. Olha a massa foliar que tem essa planta. Uma vez eu calculado quanto de água eu perdi por dia, né, então lá, por exemplo, eu perdi aqui KC 1,10, se a evapotranspiração de referência lá da estação meteorológica é 5, quer dizer que aqui perdeu 5,5. E quanto que eu posso somar de déficit de água? Na fase 3, as raízes já estão formadas e profundas. Então, eu posso explorar mais e devo explorar mais a caixa do solo. Então, aí você precisa de ter os dados de solo, de retenção de água, para a gente estimar a caixa do solo de fato. Um solo muito argiloso ou menos argiloso. Então, nesse caso meu aqui, eu estou num solo argiloso e com boa retenção de água. Quanto de água ele consegue reter aqui nessa fase? Ele consegue segurar com uma boa disponibilidade para a planta entre 18 e 22 milímetros. Tá? Então, normalmente, quando somar 18 milímetros, eu vou ter irrigação. Então, vamos fazer uma conta bem simples aqui. Suponha que essa planta esteja perdendo 4,5 milímetros por dia. Eu vou irrigar a cada 4 dias. Agora, vamos supor que entre uma frente fria e essa evapotranspiração caia, né, da cultura caia para 3 milímetros. Eu vou levar 6 dias para irrigar. Então, quando baixar 18 milímetros, eu vou irrigar. Tá? Pelo tempo necessário para aplicar os 18 milímetros. Aqui no caso do meu sistema, essa área aqui, vou mostrar aqui mais à frente, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma linha aqui perto. Tenho sim. Vou virar a câmera aqui para vocês verem. Essa área, tá, dá para ver ali, o aspersor? Essa área aqui é irrigada de aspersão. Tá? É o visual da cultura para vocês verem.
essa parte que é a variedade Marquise. Ali em cima tem um experimento com idade fisiológica de tubérculos. Ali eu tenho Orquestra e Asterix, mas aqui é tudo Marquise. Então, tem aqui a área de aspersão. No caso desse aspersor que eu tenho aqui, de acordo com a vazão e espaçamento dele, ele aplica aí 8 milímetros por hora. Então, eu preciso de um pouco mais que 2 horas de irrigação para aplicar a lâmina. Inclusive, olha, eles irrigaram ontem. Essa área aqui pediu irrigação ontem, tá? Então, foi feita ontem a irrigação. Então, você vai nesse ciclo. Agora, é só fazer essa conta que eu fiz aqui. Então, eu vou descobrir quanto está perdendo por dia da estação meteorológica. Aí eu vou multiplicar pelo KC da cultura. Suponho que o KC eu defini aqui como 1.1 e pronto. Não. O que a gente faz? Ontem eles fecharam a irrigação aqui no fim do dia. Tá? No fim do dia foi fechada a irrigação. O que é de praxe? O que a gente pede sempre para fazer aqui na estação experimental e todos os nossos clientes? Você cava o solo, vai até a linha do adubo, ali a 25, 30 centímetros de profundidade, e confere se no tato o solo está característico da capacidade de campo. Aquele solo que você aperta, ele não vaza água, faz bolinho sem ser pegajoso, e característico de um solo na capacidade de campo. Isso é o tato. Mas eu vou ficar só no tato? Na maioria dos dias, sim. Mas alguns dias você pode pegar esse solo, levar para a estufa, secar e conferir a umidade. No caso do meu solo, se ele tiver na capacidade de campo, ele tem que ter 32% de umidade. Essa aqui é a capacidade de campo desse solo. Então, você tem que conferir após as irrigações se de fato a umidade chegou onde interessa, que é a linha do adubo. E alguns erros muito comuns que tem na batata, em várias culturas de hortaliças. Irrigações frequentes com lâmina baixa. Então, por exemplo, batata passa aí só 2 dias, 3 dias e você está irrigando. 2 dias, 3 dias, você está irrigando de novo. Então, isso é uma condição muito ruim aí para a questão de água. Por quê? Você tem umidade na superfície onde tem poucas raízes, e onde tem as raízes que absorvem grande quantidade de água, e onde tem muito fertilizante, o solo pode estar seco. E você gera uma umidade grande na superfície do solo, propiciando a ocorrência de doenças, como, por exemplo, pectobactéria, canela preta. Então, a irrigação com turno de rega mais longo é uma excelente medida para você conviver bem com canela. Agora, você vai poder adotar o intervalo que eu falei aqui de 4 a 6 dias que eu uso aqui? Não vai. Vai depender do local que você está, da evapotranspiração, da perda de água, e vai depender muito o solo. Quanto que seu solo retém de água? Então você precisa de ter esses estudos. A sua equipe que gerencia irrigação, liga aí o pivô, o aspersor, o gotejo, ele tem que conferir, normalmente entre 12 e 24 horas. Eu gosto muito de considerar assim, a área que eu irriguei no início da noite, ou no fim de um dia, no outro dia seguinte, logo cedo como hoje, olhar como é que está a umidade lá na linha do adubo, para checar se chegou a umidade, se está ok ali. E havendo uma desconfiança, levo isso para a estufa e confiro. Existem sensores de umidade, tá, que podem conferir essa umidade, mas exigem calibração a nível local, ou seja, não dá para pegar a leitura de um solo e dizer que está bom em qualquer solo. Você precisa de calibrar isso a nível local, não é a nível de fazenda não, a nível de talhão de fazenda, para você conseguir ter mais uma informação. Então, gerenciar a irrigação tem algumas coisas que são matemáticas, outras são tato, experiência e acompanhamento diário. Sem acompanhamento diário, gestão de irrigação não fica boa. Então, são algumas dicas para você melhorar a sua gestão da irrigação. A nossa assessoria Horta Online é focada em gestão de solo e variedades, mas a gente aborda muito com os nossos clientes, nos nossos treinamentos, sobre como acompanhar a gestão da irrigação. Tá? Existem diversas empresas que prestam serviços de gestão da irrigação, faz o acompanhamento do sistema e das opções de você estimar a perda de água, mas, independente das empresas, você precisa de estar sempre treinando a sua equipe, tendo acompanhamento em campo, e é isso que a gente faz com a nossa equipe. Potencializar esses sistemas que tem no mercado, para que você possa aproveitar do sistema e gerenciar da melhor forma a água. Quem gerencia bem a irrigação
é um bom passo para você aproveitar bem os nutrientes e potencializar a produtividade da lavoura, tá? E minimizar problemas com pragas e doenças, principalmente doenças. Gostou do vídeo de hoje? Esclareceu um pouco aí sobre as dúvidas em manejo da irrigação? Coloque aqui nos comentários qual outro tema, assunto em cima da irrigação ou da cultura da batata você quer que eu aborde aqui no canal, que pode ser o vídeo aí da próxima semana. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e nessa altura, se não deixou o like, é o que falta para a irrigação ficar boa, deixa o like. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.